Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora vamos bater um papo sobre gases ideais. Vamos lá? Então, legal. O que é um gás ideal? São gases que não apresentam interações termomoleculares ou que a gente vai fingir que não há, tá bom? Então, são gases apolares e gases que estão submetidos a baixas pressões. Então, é muito mais situações em que a gente vai fingir que não tem interações termomoleculares, beleza? Bom, os resultados nem sempre são verdadeiros, mas dá um erro que normalmente é bem desprezível em muitos casos. Então vamos lá. Qual é a lei dos gases para a gente? Bom, falando de gases ideais, a gente vai fazer a equação de Clapeyron, que é essa equação aqui, que provavelmente você já ouviu falar. PV igual a nRT. Bom, se você não ouviu falar, essa equação normalmente não é dada, ela é uma daquelas equações que a gente tem que decorar, tem que estar no sangue, ela tem que fazer parte do nosso DNA, beleza? Então, PV igual a nRT, equação simplesinha, tem uma série de frases, né? Bom, mas não achei nenhuma que eu pudesse falar aqui, ok? Então, paciência, vamos lá. Então, P, pressão, V, volume, N, número de mols, R, constante universal dos gases, tem aqui o valor, 0,082 atm por mol Kelvin, e T, temperatura, que tem que estar sempre em Kelvin. Se não fizer com ela em Kelvin, vai dar ruim, e nem faz sentido você usar a temperatura que não seja em Kelvin, né? Porque imagina, tem a pressão, tem o volume, se a temperatura for zero, deveria ser zero pressão e volume. Então imagina só, você tem lá um frasco que tem 1 litro, a pressão de 1 atm, então se eu botar 0 graus, isso aqui não deveria ter pressão e nem volume. Então não faz sentido, ok? Bom, temperatura sempre em Kelvin, então. Então, legal. Agora que já sabe qual é a equação que a gente usa para gases ideais, vamos ver um exemplo, ok? Determine o volume, né, ocupado por 1 mol de gás, a pressão de 10 atm e 25 graus Celsius. Bom, como eu não falei se ele é um gás polar ou apolar, não dei nada, a gente vai usar PV igual a nRT. Não tenho dúvida disso, ok? A gente só usa PV algo diferente quando o problema deixa explícito que não é um gás ideal, ok? Então, vamos lá. A gente quer descobrir o volume, a gente já tem a pressão, ok? E tem também o número de mols, R e temperatura, ok? Por que eu estou somando 273? Porque eu tenho que transformar isso em Kelvin. Após transformar isso em Kelvin é que eu posso fazer. Ok? Então, bom, aplicando os valores, vamos tirar todos esses recortezinhos para o lado, ok? Nosso volume vai ser igual, né, a nossa continha está aqui, ok? Então, vamos lá, a pressão passou para cá dividindo, número de mols igual a 1, o R é a nossa constante, 298 é a nossa temperatura, ok? Então, fazendo a conta, 2,44 litros. Então você consegue já, muito simplesmente, resolver um probleminha desses, mas também é um problema simples, tá? Mas legal, a gente também pode usar a equação para a gente analisar a transformação de gases. Como assim transformação de gases? Quando você pega um gás e submete a um processo, ok? Quando você muda os parâmetros P, V e temperatura, mantendo constante o número de mols. E aí, mantendo constante o número de mols, você pode ter essa relação aí. P vezes V sobre T do estado inicial tem que ser igual a P vezes V sobre T do estado final. Ok? Que a gente chama de PVT pavator, né? Que a gente chama aqui de inicial e O de final. Ok? Então é bem tranquilinho, é muito legal e, bom, dá também resultados muito práticos. É tão práticos que, bom, eu tenho um exemplo que foi um processo de seleção de um estágio, ok? Foi estágio de uma empresa grande de cosméticos aqui do Rio. Bom, não vamos falar o nome, mas a questão era o seguinte. A válvula de um antitranspirante, né, suporta até 4 atm e diz que o produto é envasado a 27 graus Celsius e com 2,5 atm. Qual é a temperatura máxima a qual esse produto deve suportar e qual deve ser a nova pressão para fazer um novo invase para que a temperatura máxima seja apenas 123 graus Celsius? Então vamos lá, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Bom, é um problema bem simples, né? Que eu tenho um estado inicial e eu tenho um estado final. Tenho um estado inicial que eu tenho a pressão, tenho a temperatura, e eu tenho que tomar cuidado de já vir aqui somar 273. Por quê? Porque eu só posso trabalhar com isso em Kelvin, ok? Então, eu vou ter que usar PVT, pavator, né? Para a gente poder fazer aqui a nossa questão do nosso processo de estágio e virar estagiário da empresa. Então, bom, fazendo isso aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, aplicando os valores, 2,5 vezes V sobre 300 é igual a 4V sobre T2. E você vê que eu não sabia o V,
mas eu confiei que o V ia ser anulado, ó, porque, bom, tem o V dos dois lados, então eu vou poder cancelar o V. Então, fazendo essa conta aí, você vai achar o valor de temperatura de 480. Só que você não vai ser chamado para a seleção do estágio se você botar 480, ok? Você tem que botar que a temperatura é 207. Por quê? Porque você tem que dar a resposta em Celsius. Você é o cara que faz engenharia, você é o cara que sabe converter a temperatura. Provavelmente a pessoa para quem você está dando essa resposta talvez não saiba. Então é muito importante você tomar cuidado com isso, né, quando você for fazer os seus processos de estágio aí na sua vida. Beleza? Então, legal. Fazendo a letra B, né, ele deu ali que tem um novo processo em que ele quer que a válvula suporte até 123 graus Celsius. Então, qual deve ser a nova pressão de invase? Opa, deixa eu tirar essa temperatura daqui. Então, olha só, a gente tem aqui um processo que a gente quer ver qual é a pressão do novo invase, né, sabendo que quando for aquecido, na temperatura máxima, ele tem que suportar até 123 graus, que, né, somando aqui 273, a gente já sabe que vai até 400 Kelvin. Então, aí, bom, muito simples, vamos aplicar as nossas contas. De novo, eu confiei que o V ia ser anulado, então o V é igual. Então, fazendo as continhas aí, a gente vai ver que a pressão do novo invase não é mais 2,5 atm, é 3 atm. Com isso, a gente vai ter uma situação em que o nosso novo invase, né, você vai invasar uma nova pressão, quer dizer que você vai invasar um produto que agora tem mais gás, que provavelmente tem mais produto porque está mais pressurizado. Beleza? Ou que talvez ele só vai espirrar o gás um pouco mais longe, eu não sei. Então, beleza. Então, agora você já viu como você pode passar no estágio da empresa. Tá? Então, seguindo com o nosso problema, a gente tem aqui uma situação que a gente quer compreender, né, na nossa aula, que é a mistura de gases. Quando você tem a mistura de gases, você tem que a pressão parcial de um gás é proporcional à sua fração molar na mistura. Ou seja, a pressão total é a soma das pressões parciais, ok? E a pressão parcial de cada gás, né, pode ser obtido pegando a pressão total, multiplicando pela fração molar daquele gás, ok? Então, vamos ver como é que isso funciona na prática, né? Porque fica um pouquinho mais fácil se a gente ver na prática. Então, na prática é o seguinte, eu tenho aqui um frasco, tá, com 29 gramas de butano, 88 gramas de CO2 e com uma pressão total de 20 atm. E eu quero saber quais são as pressões parciais. Para eu fazer as pressões parciais, eu tenho que primeiro, né, descobrir o número de mols de cada gás. Então, peguei lá o do butano, né, massa molar do butano é 58 gramas para cada mol, eu tenho 29 gramas, eu tenho que achar quantos mols tem, beleza? Por o CO2 eu tenho que fazer a mesma coisa, eu tenho lá 88 gramas, eu sei que 44 gramas seria um mol, 88 gramas quantos mols são. Então, né, a gente vai ter que fazer essas continhas aqui, e bem, muito fácil, né, a gente vê que X vai ser meio mol e Y igual a 2 mol. Então a gente tem um total de 2,5 mol, e daí a gente vai ter que fazer a fração molar. Então, fazendo as frações molares, vamos tirar isso daqui, a fração molar de cada composto, como é que vai ser? A do butano vai ser o número de mols de butano dividido pelo número de mols total. Então, 0,20 número de mols total, ok? O número de mols de CO2, bom, vamos cobrir aqui o problema, é só a gente pegar aqui e fazer, né? Eu poderia fazer por diferença, né? Que só tenho dois gases, né? Então, a soma das frações molares tem que ser igual a 1. Então, legal. Agora que eu já tenho a fração molar de um e de outro, eu vou calcular, finalmente, a pressão parcial. Então, como é que eu faço isso? Pressão parcial, né, de cada gás vai ser a pressão total, que é 20, vezes a fração molar de cada um. Então, a pressão parcial do butano, 4 atm. Pressão parcial do CO2, 16 atm. Beleza? É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.